E se a gente tentasse desenhar o polícia ideal, sabe? Num pedaço de papel? Hum, Alguém que precisa ser, ao mesmo tempo, um guardião dos direitos humanos e um agente preparado para um risco de vida constante. Como é que se constrói por lei um profissional que vive nesse paradoxo? olha, é uma equação quase impossível. E o mais fascinante é que hoje a gente tem em mãos uma tentativa de resolver isso. Exatamente. A nossa fonte é um documento oficial. A Lei número 0883, de 23 de março de 2005, é a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Amapá. Isso. E a nossa missão aqui não é fazer uma análise jurídica formal, mas sim desmontar esse manual de instruções para entender que tipo de polícia ele tenta criar, né? E quais são as regras desse jogo. E é importante ver esse documento não só como regras burocráticas, sabe? Ele é um projeto, uma declaração de intenções. Uma constituição da instituição, como você disse antes. Exato. Ele define a estrutura, os poderes e, mais importante, ele estabelece uma espécie de contrato social com os seus membros. É, no fundo, o ideal que a sociedade do Amapá definiu para sua polícia. Então vamos começar por aí, por esse ideal, pelos pilares. A lei define a Polícia Civil como um órgão essencial à justiça criminal, o que é o esperado. Sim, o básico. Mas o que me saltou à vista logo de cara está no artigo 4º, nos princípios que devem guiar a atuação policial. Ah, sim. Ali a gente encontra a hierarquia e a disciplina, que são, tipo, a espinha dorsal de qualquer força policial. Mas logo ao lado, Exato. a lei coloca uma coisa que nem sempre tem o mesmo peso: o respeito e promoção da dignidade e dos direitos humanos. E colocar isso como um princípio fundamental no mesmo nível da disciplina É uma escolha filosófica muito deliberada. não é uma nota de rodapé, né? É um pilar de sustentação. Diz que não importa só o que se faz, mas principalmente como se faz. Precisamente. Se a gente pensar no debate sobre segurança pública no Brasil, essa ênfase explícita é muito significativa. Uhum. Sinaliza uma tentativa de afastar a instituição de um modelo de pura força e aproximar de um modelo de investigação que opera dentro de limites éticos e legais muito claros. A lei está dizendo desde o início: a nossa eficácia não pode vir à custa dos direitos fundamentais. Certo. E quem são as pessoas escolhidas para carregar o peso desses pilares? A lei define 3 carreiras e aqui a coisa fica ainda mais interessante, principalmente nas qualificações. A estrutura é bem clara. No topo, o delegado de polícia, a autoridade policial. A mente jurídica da investigação. Isso. E por isso se exige que seja bacharel em direito, é quem comanda o inquérito. Depois vem os agentes da autoridade, que são o agente de polícia ou oficial de polícia civil. E aqui está o detalhe que para mim é o centro da questão. Tanto para o agente, que é o investigador de campo, quanto para o oficial, que cuida da parte mais processual. Nível superior. Nível superior em qualquer área. Não tem exceção. E essa é uma das decisões mais estruturantes de toda a lei, porque ao exigir formação universitária para todo mundo, o Amapá, pelo menos no papel, está fazendo uma aposta clara num perfil de polícia mais técnico, mais analítico. Faz sentido. A ideia é que a investigação de crimes complexos hoje em dia requer mais do que só coragem e treino tático, sabe? Requer capacidade de análise, de interpretação de dados, de compreensão de fenômenos sociais. Isso levanta uma questão fascinante sobre a dinâmica interna. Imagina só uma equipa de investigação com um agente formado em biologia, Certo. outro em sistemas de informação e um oficial formado em história. Todos trabalhando num caso sob a liderança de um delegado com formação em direito. O potencial para abordagens criativas é enorme. Sem dúvida. É uma aposta na intelectualização da base da polícia. É o contrário de um modelo mais tradicional, que às vezes é criticado por focar demais na força. A lei parece querer um polício que saiba pensar o crime de diferentes formas, não apenas reagir a ele. Sim. Então, se o objetivo é ter esse profissional super qualificado, com essa base ética sólida, como é que se encontra e se forma essa pessoa? O processo de seleção que a lei descreve parece menos uma candidatura de emprego e mais, sei lá, uma maratona de obstáculos. É um funil brutal, desenhado para testar o candidato em todas as dimensões possíveis. A primeira barreira, claro, é o conhecimento. Um concurso público de provas ou provas e títulos. A parte acadêmica. Mas passar nesse exame é só comprar o bilhete, né? Exato. É aí que a verdadeira prova começa. E começam os testes eliminatórios. Aptidão física,
exames médicos, avaliação psicológica. Mas a fase que mais me intrigou foi a tal da investigação social. A lei diz que serve para apurar a conduta social irrepreensível do candidato. Essa palavra, irrepreensível, parece muito subjetiva. E essa é a grande crítica a esse tipo de ferramenta. Não só no Amapá. A intenção é nobre. Garantir que uma pessoa que vai ter o poder do Estado, incluindo o de tirar a liberdade de outros, tem uma idoneidade moral comprovada. Sim, a intenção é boa. Quer-se evitar que pessoas com desvios de caráter entrem na força. Entendo. Mas, na prática, como é que se mede conduta irrepreensível sem cair em preconceito? O que é irrepreensível para um avaliador pode não ser para outro. Não tem um risco aí de se policiar o estilo de vida da pessoa em vez da capacidade profissional e ética dela? O risco é real. E é o maior desafio na aplicação dessa fase. A lei não define os critérios objetivos, o que abre uma margem perigosa para a discricionariedade. Exato. O ideal é que a investigação se foque em fatos concretos, né? Antecedentes criminais, envolvimento comprovado em atividades ilícitas. O perigo é quando se entra no campo do julgamento moral sobre as escolhas pessoais do candidato, que não tem nada a ver com a função dele. É uma linha muito, muito tênue. E mesmo que a pessoa sobreviva a todo esse escrutínio, a jornada não acabou. Ela entra no curso de formação policial. E o que me surpreendeu é que durante o curso ela é tratada como aluno, recebe só metade do salário inicial e se reprovar, Tá fora. tá fora. É um compromisso gigantesco, sem nenhuma garantia até o último dia. Exato. O curso de formação não é uma formalidade. É o estágio final do funil. E talvez o mais importante. Uhum. É ali que o conhecimento teórico e as aptidões pessoais são moldados pela doutrina, pela cultura da instituição. É onde se aprende o procedimento, as táticas, mas, idealmente, é também onde se absorvem os valores. E, no final de tudo, vem o juramento. Sim, o artigo 42. O candidato jura desempenhar as funções com lealdade, respeito aos direitos humanos, desprendimento e probidade. Lá estão os direitos humanos de novo, no centro do compromisso final. É a transição. A pessoa deixa de ser um cidadão candidato para se tornar um agente do Estado. E aí ele recebe o distintivo e a arma. O simbolismo é poderoso. O juramento é a formalização daquele contrato social que a gente falou no início. A sociedade, através da lei, diz: você passou por tudo isso, provou seu valor e agora a gente te confia este poder. E que poder! O que nos leva direto ao coração do contrato, o equilíbrio entre as prerrogativas e as responsabilidades. Depois de passar por esse funil todo, o que esse profissional ganha? A lei não economiza nos poderes, e eles são concedidos por necessidade operacional. O artigo 77 é bem claro. O porte de arma em todo o território nacional, por exemplo. Certo? Um polícia está de serviço 24 horas por dia, né? O crime não tem hora marcada. A capacidade de intervir, mesmo fora do seu horário formal, é vista como essencial. E tem o livre acesso a recintos públicos ou privados, respeitando a inviolabilidade de domicílio, claro. Mas isso dá uma mobilidade, uma capacidade de investigação que o cidadão comum não tem nem de perto. Pensa numa investigação em curso. A capacidade de entrar num lugar para pegar imagens de segurança rápido ou de circular livremente numa área para seguir um suspeito. É uma ferramenta crucial, É verdade. assim como a prioridade nos serviços de transporte. E comunicação. Numa emergência, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tem um ponto que também é muito relevante: o direito a ser recolhido em custódia especial da própria Polícia Civil em caso de prisão provisória. É uma medida de proteção, né? Sim, é controversa, mas a lógica é proteger a integridade física do polícia. Colocá-lo numa cela comum, junto de pessoas que ele mesmo pode ter prendido. Seria quase uma sentença de morte. Exatamente. É uma prerrogativa que visa garantir que ele possa ser julgado de forma justa, sem sofrer retaliações antes de uma condenação. São poderes imensos. E do outro lado da balança, a lei coloca uma lista de proibições que é igualmente longa e detalhada. É aqui que o contrato mostra os seus dentes. Perfeito. O artigo 118 cria um código de conduta extremamente rigoroso e faz isso de forma inteligente, dividindo as infrações por gravidade. Isso permite uma resposta proporcional a cada desvio. Vamos ver alguns exemplos.
Nas infrações leves, tem coisas que parecem quase pormenores de um manual de escritório. Impontualidade, faltar com espírito de cooperação. Mas que no contexto policial não são pormenores, sabe? Uma equipe que não coopera ou um polícia que chega atrasado a uma operação Pode colocar tudo a perder. pode colocar a missão toda em risco. A lei está tentando regular não só os grandes atos de corrupção, mas a própria cultura de profissionalismo do dia a dia. A disciplina começa nesses pequenos detalhes. Aí subimos para as infrações graves. Usar recursos do Estado para fins privados, dirigir uma viatura de forma imprudente, proceder de forma desidiosa, quer dizer, ser negligente. Aqui já falamos de comportamentos que podem prejudicar diretamente o cidadão e as investigações. Com certeza. E no topo da pirâmide, as gravíssimas. E aqui a lei é implacável. Fazer uso do cargo para obter vantagens pessoais, praticar tortura ou abuso de autoridade, receber propina, fazer uso indevido da arma. São os pecados capitais da atividade policial. São as ações que não só são crimes, como destroem a confiança da população na instituição, que é o bem mais precioso que ela tem. A especificidade da lista é impressionante. E as consequências também são muito claras. Vão desde uma advertência simples até a demissão. E uma pena ainda mais dura, a demissão a bem do serviço público. Essa é a sanção máxima. Impede que o ex-polícia possa voltar a ocupar um cargo público no Amapá por 5 anos. É um recado claro. Quem trai a confiança a esse nível não só é expulso, como é considerado inapto para servir o público em qualquer outra função por um bom tempo. É um sistema de freios e contrapesos muito bem desenhado, pelo menos no papel. Sim. O Estado te dá a arma e o distintivo, mas exige em troca um padrão de conduta quase monástico. Então, ao longo dessa análise, a gente viu o projeto, o tal Polícia Ideal do Amapá. Um profissional com formação superior, que passa por um filtro rigorosíssimo, que jura respeitar os direitos humanos e que vive sob esse cabo de guerra constante entre poderes extraordinários e proibições estritas. Exato. E a grande lição que se tira dessa lei é que ela é, acima de tudo, um sistema de responsabilização. Ela desenha o ideal de polícia que a sociedade quer e, ao mesmo tempo, cria os mecanismos para punir quem se desvia desse ideal. É uma promessa escrita em forma de lei. O que nos traz de volta ao paradoxo do início. Porque depois de desenhar esse profissional super controlado, ético, a própria lei, quase no final, no artigo 147, admite uma verdade brutal sobre a profissão. Sim, ela declara com todas as letras que a atividade policial é considerada perigosa com prejuízos à saúde e à integridade física, de permanente risco de vida. É o reconhecimento oficial do Estado. Exato, o reconhecimento de que ele está pedindo a essas pessoas que vivam diariamente no limite. E é aqui que a nossa análise termina e a reflexão começa. A lei exige um polícia que seja um profissional disciplinado, quase um acadêmico de uniforme, que coloque os direitos humanos em primeiro lugar. Mas também reconhece que a realidade diária desse profissional é de ameaça constante à sua própria vida. E a questão provocadora que fica é esta. Pode um documento, por mais bem intencionado e bem escrito que seja, realmente legislar a mentalidade necessária para navegar nesse paradoxo todos os dias? Como é que um ser humano equilibra o juramento de respeitar a dignidade de todos com um instinto de sobrevivência, que é ativado pelo perigo constante? É uma tensão permanente. A verdadeira história da polícia não está só no que a lei diz, mas no que acontece no espaço entre este projeto ideal e a caótica e imprevisível realidade da